No vídeo de hoje, eu vou ensinar a você como lidar com um subordinado sabotador. Por definição política, um subordinado sabotador só é problema se você não detém os recursos disponíveis por qualquer razão, é irrelevante a razão, para eliminá-lo. É óbvio que se ele fosse facilmente assim neutralizado, ele não constituiria um problema, porque ele seria facilmente eliminado. Ao mesmo tempo, por definição política, o subordinado sabotador, ele não tem os recursos necessários para lhe neutralizar. O contrário também procede. Ou seja, existe uma situação de trincheira. Como argumentado em alguns vídeos anteriores, essa dinâmica de trincheira é frequente na política. Você não pode eliminá-lo, ele não pode eliminar você. Então, qual é a real contenda apresentada por um subordinado sabotador? A pauperização. Ele quer pauperizar a tua estrutura de poder. O objetivo dele é flagelar as condições que lhe são disponíveis para atacá-lo, né? para o fito dele, né? Para a meta dele. Para analisar essa dinâmica, eu vou usar um exemplo empírico, né, da relação política entre o atual ministro da Saúde, Mandetta, e Bolsonaro. Você não precisa ter nenhuma assunção ou concordar com Mandetta ser um subordinado sabotador, mas imagine que fosse, né, para efeito, caso você tenha algum vexame interno com essa reflexão. Me acompanhe aqui. A primeira medida que é necessária a se lidar com um subordinado sabotador é reconhecer a fonte potestativa dele. Qual é a fonte de poder? Por qual razão ele lhe representa, ele consegue impor, mesmo sendo seu subordinado, uma disrupção de poder? Por qual razão isso acontece? No caso em questão, né, no exemplo em questão, Mandetta, ele tem todos os meios disponíveis para publicamente e com certa frequência desautorizar, né, as imputações feitas, as assertivas feitas pelo presidente, seu superior. E quando ele o faz, isso é realizado através de uma posição de autoridade. Qual posição de autoridade? Bom, apesar de ser subordinado, quando o assunto é medicina, ele é um médico. E o Bolsonaro continua sendo meramente um capitão do exército, meramente um político. Mandetta, ele é médico e político. Então a posição de autoridade dele provoca uma disrupção relevante no confronto, porque novamente, quando ele fala, ele argumenta, se apresenta com um argumento de autoridade, ou seja, aquilo que eu digo é verdade porque vem de mim. Isto é um argumento de autoridade, né, para simplificar o conceito. Como que você conflita com uma situação dessa? Como que você antagoniza e neutraliza essa ameaça? Uma fantástica estratégia é inverter o procedimento. Você coloca para o seu subordinado um subordinado sabotador, né? Ou seja, você cria uma disrupção de espelho para o seu subordinado. Ou seja, nesse caso, se a fonte de poder do adversário vem do seu título, né, da autoridade do seu argumento, você coloca um subordinado que tem a mesma autoridade ou autoridade superior, mas que é subordinado a ele por quaisquer circunstâncias, e seu adversário vai ter que constantemente se digladiar com esse subordinado, padecendo das mesmas dificuldades com as quais você lida.
e você será o garantidor deste subordinado do subordinado, que vai minar o seu próprio sabotador. Ou seja, você sabota a sabotagem dele. Você cria um triângulo, você devolve a sabotagem dele, um espelho, efetivamente. Esse processo é apenas uma face de um elemento maior, uma regra geral. Primeira regra com a qual se tem aí de se lidar é, de fato, neutralizar a fonte de sabotagem. Você vai observar qual que é a origem da sabotagem e vai neutralizar a fonte de sabotagem. Por qual razão eu não consigo me desfazer prontamente desse adversário? Essa é a regra primária, o elemento primário que deve convocar a atenção. No caso, inclusive, de Mandetta, isso já está em procedimento. Tem uma médica que, inclusive, não é política. Isso já é atrativo para fortalecer o argumento dela em relação ao médico que é político. Ele é um médico filiado ao Democratas. Ela é uma médica pura. Então, ela tem direito a utilizar o argumento de pureza para a sua autoridade. Olha, eu não tenho nenhum interesse político. Eu sou absolutamente isenta. Eu não tenho vontade viciada. Já o sujeito ele passa por uma dificuldade maior ao articular essas assertivas. Independente da situação atual, que inclusive eu argumentei no vídeo de ontem, mas apenas como exemplo para um caso mais genérico. A segunda coisa que você tem que fazer é criar um teto para a ascensão potestativa dele, a ascensão de poder dele. Você precisa impor um teto. Então, você precisa observar o que ele quer. Óbvio que ele, naturalmente, quer lhe derrubar. Ele é um sabotador. Mas, como ele pretende fazer isso? Você tem que blindar as estruturas que estão disponíveis a ele para quebrar aquela trincheira. Ou seja, você vai criar um teto, você vai achatar, garantir primeiro a trincheira, enquanto você propicia os instrumentos necessários para ser o espelho daquela pauperização que ele queria impor a você. Ele vai tentar flagelar sua politicidade, sua capacidade potestativa, seus recursos políticos, e você vai espelhar isso, sabotá-lo. Você vai sabotar o sabotador, sabotar a sabotagem dele. No caso, por exemplo, do Mandetta, a trincheira maior entre Congresso e STF, Exército e popularidade de Bolsonaro, esse conflito maior, ele já sofreu uma disrupção com a presença dos governadores e a possibilidade de que eles instaurassem um governo paralelo. Lembrando, vou rapidamente resumir que esse governo paralelo é possível porque os governadores podem rapidamente juntar seus secretários de saúde, que iriam erigir um representante maior, e numa época pandêmica, numa época de pandemia, em um período pandêmico, a palavra do político de saúde mais forte, ela funciona como ditatorial, efetivamente. Imagina, por exemplo, uma situação de crise econômica, uma grande depressão, uma crise econômica grave. A palavra do ministro da Economia, ela adquire um tom tirânico, ela adquire poder tirânico, poder ditatorial. Porque, bom, se ele é a representação máxima de poder da economia e o maior problema que vige na estrutura política do Estado é a economia, a projeção de decisões dele tem relevância sobrevalente. Daí você pode dizer, mas facilmente o presidente se sobrepõe a isso. Não, porque ele é o técnico que o presidente escolheu. O segredo inteiro está nessa tecnicidade que permite ao especialista arrogar-se um argumento de autoridade que o transforma em tirano durante aquele período. É exatamente isso que acontece em uma pandemia, em que o ministro da Saúde consegue facilmente se converter em um tirano, é exatamente isso que ocorre num processo caótico, econômico, etc. Basta você lembrar que a solução keynesiana para a Grande Depressão
é tão lembrada quando se estuda o período quanto o próprio presidente Roosevelt. Isso é muito vivo, né? Isso é muito eficaz. Então, a ambiência do problema cria um trono tirânico. Bom, consequentemente, nesse exemplo empírico, qual que seria a meta imediata do sabotado, né? De quem quer evitar essa sabotagem? Produzir esse teto, portanto, criar uma disrupção ainda sempre mais grave aos governadores, bloqueando qualquer possibilidade de que ele venha a assumir este trono tirânico adversário. E ele tem a condição de controlá-lo na posição de subordinado. Então, novamente, repetindo, impor, reconhecer qual é a fonte de sabotagem, né, o elemento. Segundo, observar também em um mesmo movimento as origens, né, conhecendo as origens, observar qual é a intenção dele, para onde ele vai. Então, de onde ele vem e para onde ele vai. Poderia dizer assim as duas regras: de onde ele vem, para onde ele vai. E por fim, né, você quer, obviamente, quebrar a trincheira. Ou seja, qual é a sua meta? Para onde esse conflito vai? A uma situação em que você consegue quebrar a trincheira e ter meios para torná-lo dispensável. Ou, no caso de Mandetta, por exemplo, talvez em 2 semanas de desmoralização já seja possível substituí-lo pela japonesa. Né? Pela japonesa que foi trazida e defende a hidroxicloroquina. Pronto, estou só analisando aqui um exemplo rápido, etc. Se você tem essa visão ou não, mas imagine que assim fosse. E da mesma sorte, se ele vencer o conflito contra você, é porque ele também quebrou a trincheira e agora tem condições de se sobrevaler a sua condição de poder.